Tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo. Vou ajeitar aqui. Tudo bem, doutor Renato? Conexão. Queríamos agradecer, tá bom? Obrigado. Por senhor tirar esse tempinho, participar conosco. Eu sei que o seu tempo vale ouro e você é muito corrido, solicitado. Imagina. Né? Mas gostaríamos de agradecer sempre a sua disponibilidade e sempre estar junto com a gente, tá bom? Tranquilo, Silvana. O agradecimento é meu. Obrigado pela oportunidade de participar aí com vocês, né? E ajudar aqui um pouquinho na campanha tão importante desse mês, né? Sim, sim. Queria agradecer também o pessoal que está entrando, o pessoal que já está aqui online, o pessoal já está mandando boa noite, todo mundo. A doutora Luciana Conte entrou, obrigada a todo mundo, as meninas lá da clínica, os amigos. Gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho, para quem não conhece, porque tem bastante gente de fora aqui. Meu nome é Renato Menegas, eu sou mastologista, né? Estou aqui em Rondonópolis desde 2003, 2004 e graduei em Medicina e fiz residência médica na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? E trabalho hoje no Hospital da Unimed, na Santa Casa, com vínculo no SUS, atendendo as pacientes na área de mama, né? Diagnóstico, tratamento e tudo. Bacana. Eu estava falando aqui pro pessoal, enquanto o senhor entrava, que eu quase morri do coração aqui, que o senhor não conseguia entrar. Eu estava falando aqui do câncer, né? Que o câncer de mama é o segundo câncer que mais mata hoje, né? Perdendo somente para o câncer de pele. E do quão é importante esse mês, né? Apesar que a prevenção é todos os meses, né? Não só em outubro. Mas esse mês ele é dedicado para isso. Justamente para chamar atenção devido a essa evolução que hoje é no segundo maior tipo de câncer que mais mata. E que só para o ano de 2020 era previsto, né, que já está terminando, mais de 66 mil novos casos. Então, gostaria da gente iniciar aqui, que a gente já está um pouquinho o tempo já, né? Que o senhor falasse para o pessoal o que é o câncer de mama. Bom, o câncer de mama é o segundo câncer mais frequente na mulher, na verdade, perto de pele, não melanoma, depois vem o de mama, né? E ele é uma doença que tem uma característica interessante, que é uma doença de evolução lenta, né? E a gente consegue fazer um diagnóstico precoce na maioria dos casos, infelizmente não em todos, tem doenças que são um pouquinho progressivas e de evolução mais rápida, mas como a maioria dos casos tem evolução lenta, ele propicia que a gente faça esse esquema de rastreamento, que é o que se propõe, o que a APOR propõe, de diagnóstico precoce, né? Pela sua frequência, pela alta incidência, no Brasil já foi a segunda causa em mulher perdida para o câncer de colo uterino, hoje com a campanha de prevenção do câncer de colo uterino, com os exames preventivos e tudo, o câncer de colo uterino caiu bastante e o câncer de mama assumiu o primeiro lugar. Ele se propõe a isso, ao rastreamento, né? O rastreamento é o diagnóstico precoce. Bacana. E o que a gente pode dizer assim, que todo mundo pergunta, o que causa o câncer de mama? Às vezes as pessoas acham que ele é uma doença hereditária, e não é, né? Isso é um mito, né? Quando as pessoas falam que é uma doença hereditária. O que causa, assim, o câncer de mama? Então, tem N fatores, né? A gente sabe. Não tem um fator específico. O câncer de mama, como todo câncer, a maioria é de origem multifatorial. Tem várias causas que levam a ele, né? Quando você me pergunta se ele é hereditário, é o seguinte, em torno de 5 a 10% dos cânceres, eles são hereditários. Todo câncer é uma alteração genética que a célula sofreu. Essa alteração genética pode ser herdada, né, ou pode ser adquirida durante a vida, que a gente chama de mutação somática, mutação germinativa, é outra história. Em 5 a 10%, essa mutação é herdada, passada entre as famílias, ok? E cada vez mais se descobrem genes que estão relacionados ao câncer de mama. Porém, em 80 a 90% dos casos, essa mutação é adquirida durante a vida. E vem esses multifatores que ocorrem. Menarca, que é a primeira menstruação da vida da mulher precoce, menopausa tardia, obesidade, aí vem uma série de hipóteses, tabagismo, uso de anticoncepcional que não sabe ainda ao certo. Existem N fatores que podem estar associados. Quando a gente fala em menopausa tardia e menarca precoce, é o maior tempo que a mulher tem disposição a ciclos ovulatórios. A gestação da mulher hoje, de idade mais avançada, antigamente, a minha avó, minha bisavó, elas tiveram o primeiro filho com 15, 16, 17 anos. As mulheres adiam para os 30, 35 anos, ou seja, ficam mais tempo expostas aos hormônios aí do ciclo ovariano.
Isso propicia um pouco de aumento de risco, vem a obesidade. Então, se não tem um fator específico ainda descoberto que é isso, na verdade, são vários fatores que atuam, que vão levar à mutação na célula e gerar o câncer de mama nesses casos esporádicos, né? Agora, naquele grupo de mulheres de alto risco, que tem fator importante, a mãe teve, a irmã teve, especialmente idades mais precoces, ou tiveram alguns subtipos de cânceres, que nós chamamos de triplo negativo, enfim. São cânceres que têm uma chance maior de ter mutação e você, às vezes, consegue fazer o sequenciamento gênico, né? Descobrir o gene mutado e aí conseguir ver na família, mapear quem tem o gene e intervir antes que aquele gene se expresse no fenótipo, no corpo da pessoa, entendeu? O pessoal fala muito no uso de anticoncepcional por mais de 10 anos, interruptivo. Você acha que ajuda um pouco? São um fator de risco também? Reposição hormonal? Então, os anticoncepcionais, há algum tempo atrás, se achava que aumentava bastante o risco do câncer de mama, mas os estudos mais recentes têm mostrado que não. Na verdade, o câncer de anticoncepcional até protege contra câncer de ovário. Então, a maioria dos estudos eram importantes. Hoje não tem nenhum estudo robusto que fale aumenta realmente o risco para câncer de mama. A princípio, a mulher que já teve câncer de mama, a gente fica com receio que ela use hormônios femininos, estrógeno, progesterona e testosterona, em que pese que a testosterona tem uma polêmica, se beneficia ou se protege, quanto não está definido, a gente não coloca ainda na rotina. Mas anticoncepcional e reposição hormonal tinha-se muito receio. Na mulher que está usando a reposição hormonal, por exemplo, na menopausa, depende da associação que ela usa, Silvana. Quando ela usa associação estrógeno, progesterona, que é principalmente prescrito para as mulheres que têm útero, né? O progesterona vai proteger o útero das ações deletérias do estrogênio que ela tem que repor. Esse risco é um pouquinho maior depois de 5 anos. Quando ela usa associação isolada de estrógeno, quando ela não tem útero e tudo, o risco é menor, bem menor, talvez até não tenha risco, segundo alguns estudos, né? Então, muita coisa que era polêmica um tempo atrás tem sido derrubada agora. Obviamente, se a mulher tem muito risco para câncer de mama, ou se ela já teve, a gente ainda não tem segurança de liberar isso para todas as pacientes, mas os estudos têm mostrado que não é tão deletério assim, especialmente associação isolada de estrogênio. E o pessoal está batendo muito, assisti bastante palestra esses dias sobre o sedentarismo, né, a obesidade. A obesidade está sendo uns fatores bem falado ultimamente, né? Sim, alguns estudos mostraram, comparando mulheres obesas que tiveram câncer de mama com mulheres que tiveram câncer de mama não obesas, as mulheres obesas tiveram uma taxa recidiva maior da doença. E alguns estudos mais recentes conseguiram provar isso na pré-menopausa, não sei se estava provado na pós-menopausa. Então, quando as pessoas nos perguntam para nós médicos, eu vou deixar de comer isso ou aquilo, não tem um alimento específico que você vai deixar de alimentar. Na verdade, o nutricionista, ele vai te orientar legal, uma dieta balanceada, muito melhor do que a gente, né, o clínico. Mas o X da questão é ter o peso adequado, o índice massa corporal e o índice adequado. Isso vai baixar realmente o risco para câncer de mama. A gente não sabe o tanto, se é tão significativo. É significativo sim, mas não ao ponto de falar, nossa, eu não vou ter câncer. Mas em termos populacionais, diminui o risco sim. E nas mulheres que têm câncer e conseguiram manter o peso, baixar o peso, controlar, eles tiveram menos taxa de recidiva. Isso está provado. Né? Fora o benefício que tem em relação a outras doenças, né? Cardiopatia, diabetes, enfim, hipertensão. Okay? Bacana. Outra coisa bacana que a gente fala bastante é a questão dos sinais e sintomas. A maioria dos nódulos, eles são indolor, né? As mulheres não sentem dor. Por isso que, às vezes, assim, dificulta, né, ela procurar o tratamento. Eu percebo isso, né, lá na clínica, porque, às vezes, as mulheres, ela têm um nódulo, elas sentem, mas como ele não tem dor, elas pensam, não tem dor, acho que não é nada. Então, acho que essa é a maior dificuldade ali do diagnóstico, né? O que o senhor pode falar sobre isso? Sobre os sinais e sintomas do câncer? Isso, o principal sintoma do câncer realmente é o nódulo de mama, tá? Então, todo nódulo deve ser investigado de acordo com a idade da paciente. Não são todas, não precisa de fazer mamografia, mas vão fazer algum exame de imagem para ver se é um nódulo benigno, um cisto, que é muito comum, ou um nódulo sólido, e quais são as características desse nódulo.
Realmente, né, as pessoas nos perguntam e é um nódulo realmente que a paciente só sente o nódulo, muito raro está associado com alguma outra coisa, com dor ou com alguma alteração de pele, perimi, tudo. Isso pode acontecer nos tumores mais avançados. Lembrando que tem muita doença benigna que causa isso. Aquela história do câncer de mama não causa dor, né? Realmente uma doença que vai se manifestar como dor em casos raríssimos. Estudos mostram, por exemplo, Silvana, que mulheres com câncer de mama e com mastalgia, com dor na mama, foi se estudar essas mulheres, menos de 1% a dor na mama foi causada pelo câncer. A maioria foi causada por sensibilidade hormonal, né, por ciclo ovariano, dor de parede, dor muscular, alguma outra coisa, e muitas vezes não se achou esse provocando câncer. Câncer de mama pode doer? Pode sim. Tumores avançados, alguns tumores menores, dependendo da localização que ele está, parede muscular e tudo. Mas não é um sintoma importante, e vou te dizer, de cada 100 mulheres, 101 deve ter dor na mama. Então, não dá para você pegar esse sintoma e falar, nossa, eu tô com dor, eu tô com câncer. Obviamente, tem que olhar, mas não se assuste, né? É duro dizer que doer a mama é normal. Nossa, dói escutar isso. Nossa, doer a mama é normal. Mas é muito, muito comum, é o órgão mais sensível da mama. Então, nós temos aí que a dor aqui não é importante, o nódulo. E hoje a gente tem uma coisa que está aumentando muito no Brasil, especialmente no mundo, nos países sem rastreamento, que é a paciente sem sintoma nenhum que chega com exame operado, né, Silvana? Que é a brincadeira nossa de ficar procurando, até achar algum caso inicial e beneficiar e curar essa paciente. Quantos exames vão ser feitos de forma desnecessária até você conseguir rastrear e pegar alguém no começo, né? As controvérsias, né, que o pessoal fala da mamografia, né? Que a gente tem bastante. E, por exemplo, o exame de imagem, né? O pessoal fala muito, hoje em dia as mulheres às vezes querem fazer bastante exame, ultrassom, mamografia. Isso tem um tempo certo para começar, tem uma idade certa, né? Queria que você falasse para nós, porque eu acho que essa que é a maioria da dúvida das pessoas, quando começar a fazer o exame, né? Hoje em dia a gente pega muitos pedidos aí, chega lá para nós, vivenciamos isso, né? Bastante pedido que não está dentro da faixa etária, que às vezes não tem a necessidade de fazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quando começar, quando que a gente começa? Então, aí tem duas coisas. Tem o protocolo que a gente segue. Você tem 2 protocolos no Brasil, o protocolo do Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, do INCA, que recomenda após os 50 anos de idade, se eu não me engano, a cada 2 anos, nem decoro que eu não sigo. É um protocolo que você pode até criticar, porque não pega as mulheres dos 40 aos 50 anos. Pegando mulheres dos 40 aos 50 anos, você consegue diagnosticar, reduzir a mortalidade de dor de 15%. Tem gente que acha isso pouco, mas é importante. Mas o Ministério da Saúde propõe isso por dois motivos. Por questão financeira, por questão de poder abranger toda a população. Só que não se segue isso. A gente segue o que a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Angiologia, a Federação da Sociedade de Ginecobstetrícia Febraso recomenda, que é anual, após os 40. Então, a mamografia é o exame de entrada para o rastreamento. Lembrando que a mamografia tem uma eficácia, especialmente em mama mais gordurosa, mama mais densa, que tem mais glândula, ela perde a sensibilidade. Então, muitas vezes você tem que complementar com ultrassom. Aí você tem outro cenário, que é o cenário da mulher de alto risco. Posso comentar desse caso também, né? Pode. Então, na mulher de alto risco, você tem alguns modelos de cálculo para saber se essa mulher tem risco, alguns programinhas de computador, ou então o próprio histórico da paciente. Minha mãe teve câncer de mama jovem, não é uma mãe com câncer de mama com 80 anos, ou uma tia que teve câncer de mama, que aumenta o risco. Aumenta o risco, especialmente quando é familiar de primeiro grau, mãe e pai, pai também pode ter, irmãos ou filhos, especialmente mais jovem, esse familiar, na pré-menopausa. Se você consegue jogar nos modelos de risco, tem esse histórico familiar importante, você vai começar mais cedo. E aí muda um pouquinho as condutas, né? Depende do protocolo que você segue. Começa a partir dos 30 ou 35 anos, conforme o protocolo, 10 anos antes do caso mais novo, por exemplo, a mãe teve 42, começa com 32, nunca antes dos 30, exceto alguns casos de exceção. Outro caso começa mais cedo também, a mulher que fez o sequenciamento. Minha irmã teve câncer de mama, eu testei e eu tenho o gene mutado, BRCA1, para câncer de mama. Ela vai começar o rastreamento mais cedo também, inclusive com ressonância. E tem um quarto caso, que é aquela mocinha que a gente já teve experiência aí na POR, que o colega lá pede mamografia com 25 anos. Não vai fazer, tá errado. Você vai pedir mamografia para essa menina de 25, de 30 anos,
Quando ela fez o ultrassom já, e aquele exame ele está suspeito para câncer, aí que vai, ela vai não para o rastreamento, ela vai para mamografia diagnóstica. Então é exceção, eventualmente você faz. Mas, eu estou com caroço na mama. Mamografia, não, vai fazer ultrassom, na cidade a mama é densa, mamografia não vai pegar nada. Tá? Já que a gente está falando dos exames de imagem, o pessoal pergunta muito do autoexame. Quando que a mulher começa a fazer o autoexame? O ideal? Então, alguns falam para começar com 20, 25 anos. Eu recomendo que a mulher com vida adulta, que já tem vida sexual ativa, às vezes começa um pouquinho mais cedo, já tem o hábito de conhecer o seu corpo, não só as mamas, Silvana. Tem que se tocar uma vez ao mês. A melhor época para fazer o autoexame é após ter acabado de menstruar, que o seio está menos inchado. E ela palpa o seu seio uma vez ao mês, tentando sentir a textura, ver se tem alguma alteração da forma e tudo. Mas o autoexame, ele é importante para a mulher se conhecer. Do ponto de vista de rastreamento, quando a mulher já pega um nódulo palpável, lá com 2, 3 centímetros, já está, é muito tempo, ela perdeu o rastreamento, né? Mas muitas mulheres não têm acesso à mamografia, está lá no interior. Então, só falta se tocar e pegar alguma coisa mais cedo, já ajuda bastante. Por outro lado, a gente vivencia muito essa questão de faça autoexame, isso gera uma ansiedade muito grande nas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Até onde a gente está causando uma iatrogenia, uma doença, uma ansiedade na pessoa de ficar falando tanto, faça, cuidado. A pessoa tem que fazer as coisas de forma tranquila. Pessoas ansiosas, muito tensas, mulheres depressivas ou que são cancerofóbicas, eu nem recomendo que faça autoexame. Vai na clínica que a gente examina, porque senão ela vai palpar a glândula, ela vai viver ansiosa. A gente tem que ter muito cuidado para não ter doença criada aqui, que às vezes não existe aí, você fica criando ela todo mês. Então, se a cabeça tá boa, faça. Se não tá boa, venha que a gente faça. O pessoal que está mandando pergunta aqui, tem uma pergunta aqui, já vamos pegar um gancho de um outro assunto que a gente ia falar. Ela fala assim, a Gisela, o tratamento tardio vem a acarretar vários fatores, pois tem paciente que não conseguem o tratamento de imediato. Às vezes fica meses à espera da consulta com o profissional. Isso que eu ia perguntar, que hoje aqui na nossa região, eu acho que é um dos maiores problemas, né? O acesso ao profissional. Eu penso que um dos motivos é o pouco profissional que a gente tem na área, né, aqui disponível, né, na região. E outra coisa que eu acho é, talvez, os profissionais que estão lá na ponta, lá no PSF, que é o que tem acesso a essa paciente de início, que esse exame é alterado, às vezes eles não conseguem encaminhar corretamente para o mastologista, certo? Às vezes eles encaminham casos que não necessitam de mastologista e acaba acarretando e fica uma fila. Então, nessa pergunta aí, eu já queria pedir para o senhor já falar quando que a pessoa ela deve ser encaminhada para o mastologista. Talvez tenha bastante profissional aqui assistindo, talvez de alguma unidade de saúde, que eu vejo que hoje é um dos maiores problemas nosso aqui, né, é o acesso ao mastologista, né, devido a profissional pouco que tem, tá escasso, né? E talvez a forma de encaminhar também. Aí eu queria que você esclarecesse um pouquinho isso para nós, que acho que é uma dúvida de quase todo mundo, porque todo mundo quer ir no mastologista. E, na verdade, não precisa de todo mundo ir no mastologista, né? Então são duas perguntas aí, né? Primeiro, quando encaminhar, né? Isso é uma pergunta, uma resposta mais até ao profissional de saúde, né? E a questão do acesso. Então, assim, eu vou falar uma coisa aqui que é chata e é pesada, mas doa quem doer, né? Só no Brasil que tem isso. Tudo que é de mama tem que ir com um mastologista. A formação médica, pra gente, infelizmente, está cada vez pior. Nós já conversamos isso em privado. Então, o básico de cada patologia, o clínico do PSF que se propôs a fazer PSF, o ginecologista, tem que saber. Como é que trata uma dor na mama, como é que tranquiliza um paciente, o básico dos exames de mama. A gente está lá com pilhas e pilhas de pacientes com cisto de mama que não tem que ser encaminhado, pacientes com dor na mama, paciente que vai lá pela primeira vez, retorno de quê? Não sei. Vai lá para consultar porque ela deu pressão no clínico, o clínico não sabe o básico e manda. A verdade é essa. E aí o que acontece? Pesa a agenda e deixa de atender quem precisa. Então, vende informação no Brasil. Outros países não são assim. Tem clínicos, você vê o sistema de saúde inglês de outros países.
pessoal básico, eles teriam bem, tem protocolos, e isso é formação. Tá? Agora, a questão segue de protocolos, quando, não é seguir protocolo, é formação, é berço de faculdade. Agora, a questão de encaminhar, né? Normalmente, todo caso que vai ser encaminhado para a gente são casos que já tem algum grau de suspeição, então depende também da segurança do médico. A princípio, as alterações que a gente chama de categoria 4 ou 5, que são suspeitas ou muito suspeitas para câncer, tem que ir todas. As alterações categoria 3 depende da segurança de quem está atendendo esse paciente. Nós temos bons ginecologistas. Isso que eu ia te perguntar. A categoria 3 é polêmica. Depende da segurança. Se você tem um clínico, ele não ir ou não ir? Não, a princípio tem que ir se não tem segurança para tocar. Agora, tem alguns clínicos e alguns ginecologistas na cidade que eles tocam muito bem a categoria 3, que foi uma categoria criada pelo comitê do BIRADS, comitê americano do Colégio Americano de Radiologia, exatamente para isso. São aquelas lesões que têm todas as características de benignidade, 98% a 99% vão ser benignas. Se elas alterarem por 2 a 3 anos, nunca mais serão cânceres. Então, elas merecem um segmento de acordo com o protocolo, 6 meses depois de ano. Se alterar a lesão, aí encaminharia. Então, muitas pessoas já encaminham para a gente direto, porque não sabem. O protocolo tem segurança, ou a própria paciente pressiona, e eu sei que é difícil, porque... Aí se virar, aí o cara está com o paciente na mão, mas muitos colegas tocam muito bem isso. Tem alguns colegas que não acabam não encaminhando, mas eu acho que seria viável encaminhar a categoria 3. Agora, voltando no assunto lá no começo, além da questão de formação médica da área básica de atendimento, nós temos também o problema da imagem, né, Silvana? E aí o grande upgrade que a POR deu, algumas clínicas particulares têm feito isso muito bem, é fazer um exame que dá segurança para a gente, que vai dar um laudo mais próximo da realidade, com aparelhos com uma boa emissão de imagem, profissionais que estão estudando aquilo, que estão sabendo o que estão vendo numa mama já mexida, uma mama operada, enfim, se dedicam no caso. Não é fazer exame 15 por meia hora e dar o laudo e pronto, aí jogou o paciente na rede, qualquer coisa você vai lá e confere e nunca tem aquilo. Então tem muito exame que o colega clínico manda lá e infelizmente não é isso. Então tem toda a qualidade. Quanto mais vai fazendo as coisas mais rápido, correndo, acaba tendo pior qualidade. Né? Na verdade, o clínico ele tem um papel importante aí, né? De início, né? Tudo começa lá na unidade de saúde, né? Porque o que o pessoal mais reclama aqui é o acesso ao mastologista, mas às vezes o paciente nem precisa de ir ao mastologista. Às vezes o clínico vai resolver... que está lá não teria necessidade de estar. A gente acaba, às vezes, tô acompanhando sem ter nada, rotina. Você dá alta, ela volta ano que vem, tadinha. Olha, me mandaram de volta. Não consegue. Deixa os casos aqui. Às vezes o ginecologista também, né, pode resolver. Sim. Às vezes o clínico ele tem dúvida, o gineco pode ajudar, né? Sim, com certeza. A gente falou dos exames, só para a gente reforçar aqui, além do autoexame, né, a gente tem a mamografia e a gente tem a ultrassom. Aonde a ultrassom entra nessa história? Porque eu ouvi uma palestra outro dia do pessoal da Oncoguia, era até um médico lá do Albert Einstein, ele disse que o Brasil é o país que mais se faz ultrassom no mundo. Né? Que a gente aqui faz muito ultrassom. De mama? Ultrassom de mama. Então, às vezes até desnecessário, acho que começa muito cedo. A ultrassom, na verdade, assim, ela tem que ser iniciada quando? Assim, associada à mamografia, junto? Então, mais uma vez, 2 cenários aí, né? Quatro cenários. Em termos de indicação, o ultrassom é o primeiro exame na paciente jovem, abaixo dos 35, 40 anos, quando ela tem alguma alteração. Ponto. O ultrassom nunca vai ser um exame de rastreamento para câncer de mama, ok? Ele é um complemento. Ele é um exame de diagnóstico para mocinha de 30 anos que está lá, estou com caroço, deve ser um fibroadenoma, um cisto, ultrassom. Mamografia, último caso. E o ultrassom entra como complemento na mamografia quando ela tem algum achado que necessite de complementar com ultrassom ou quando a mama é extremamente densa. Ponto. O colega do Ciro do Einstein falou uma coisa interessante. Realmente, o Brasil pede muito ultrassom. Mas eu não sei se você sabe, nos Estados Unidos, no Canadá, quem faz ultrassom é técnico, não é médico. Eles já estão fazendo até ultrassom automatizado. Então, sim, eles não têm olho para ultrassom. Quem faz ultrassom, o brasileiro faz ultrassom muito bem, sabe achar exame, lesão pequena. Quando se propõe o radiologista, o cara que faz ultrassom direitinho, a fazer bem feito, bate de 10 no americano. Então, por isso que comparando com eles, o nosso ultrassom, ele acaba achando mais lesões. Então,
acaba, no Brasil é um pouquinho diferenciado essa questão, na Europa também eles fazem mais ultrassom. Então tem esse perfil de país. Nos Estados Unidos, o técnico que faz, grava o filme, o médico vai lá, olha o filme, não se trabalha a imagem. Então tem um pouquinho de diferença quanto a isso também. E também tem a questão da medicina defensiva, né? Às vezes você vê uma mama um pouquinho mais densa, às vezes passa alguma coisa. Às vezes você vai pegar de 1000 mamografias, uma ou dois cânceres no ultrassom, mas isso aí pode gerar um processo, então coloca a cara pedindo do ponto de vista defensivo também, né? É verdade. Tem umas perguntas aqui do pessoal. Tem a pergunta aqui da Rosane. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Mamografia de rastreamento, mamografia de diagnóstico, existe diferença? Porque com a mudança de ginecologista foi prescrito de forma diferente? Como passei por uma situação de susto, fico preocupada? Ela quer saber a diferença da mamografia diagnóstica e mamografia de rastreamento. A mamografia de rastreamento é com a paciente que não tem nada e ela está rastreando, tentando fazer o diagnóstico precoce do câncer. Vai fazer a cada ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, depende do protocolo do país ou do protocolo que o médico lá no consultório dele tem autonomia para seguir, tá? Ele não é obrigado a se amarrar a um protocolo. Então, a de rastreamento é isso. Estou sem queixa, importante. A de diagnóstico é aquilo que eu falei para você. Ela chega para a gente, né? Renato, eu vim aqui que eu estou com nódulo na mama. Eu estou pedindo uma mamografia de rastreamento para ela? Não, diagnóstico. Ela já está com uma queixa, eu palpei o nódulo, quero ver as características dele. Claro que eu vou ver o restante da mama, mas já está direcionado para aquilo. Então, quero fazer o diagnóstico daquela lesão que ela me trouxe. Ok? Diferente da mulher que chegou sem nada, ou que o próprio governo, aí vem o rastreamento populacional, ele buscou aquele grupo aquela população de mulheres, vão rastrear aqui todo ano, um grupo vai, isso é rastreamento, que não existe no Brasil, tá? No Brasil, o rastreamento é assim, ações voluntárias como vocês, a paciente procurando no consultório, não existe uma campanha, vamos todo mundo, sonografia está marcada para o dia tal, igual ocorre em alguns países aí, europeus, Canadá e tudo. A Marlúcia pergunta se a prótese de silicone tem correlação com câncer de mama. Não, não tem. Existe um câncer que é relacionado aos implantes, que está muito na moda, mas ele é muito raro, que é o linfoma de células anaplásicas. E não é nenhum câncer de mama, mas aparece na cápsula do implante, mas é raríssimo. Eu vi um caso só. E isso virou moda, assim, toda vez que o paciente forma seroma após o implante, acaba investigando, mas é muito raro de acontecer. Vou relatar alguns casos aí no mundo, mas é bem raro. Agora, câncer de mama mesmo, não. A Rose pergunta a partir de que idade começamos a fazer o exame, a gente já falou sobre isso, né? Que é a partir dos 40, você já explicou para nós direitinho. Eu queria que você falasse um pouquinho, tem bastante pergunta aqui, até para mim e me situando aqui, do tratamento. Hoje mesmo tinha uma paciente lá, né, de Pochorel, a primeira pergunta que ela fez, como que vai ser o meu tratamento? Eu vou fazer químio, eu vou fazer cirurgia? Eu falei para ela, não, esse aí quem vai dizer para você é o mastologista. Como que o senhor define isso? Pelo tipo de tumor, depois de fazer o estadiamento? Como é que, mais ou menos, assim, uma linguagem mais prática para nós? Então, a gente tem 5 ou 6 armas contra o câncer: cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia, que não é o hormônio que você dá para a mulher na menopausa, na verdade é um tratamento normal que você bloqueia a ação do hormônio na mama, as imunoterapias e... não sei se eu esqueci alguma, mas enfim. E essas armas a gente vai usar de acordo com as características do tumor. Quando eu me formei, pouco antes de eu me formar, quando a gente fazia um diagnóstico de câncer, isso na época aí dos meus professores, no outro dia eu estava operando. Hoje não. Hoje você caracteriza o câncer. Então nunca existe um câncer igual ao outro. Biologicamente eles variam muito. Então você vai pedir imunistoquímica, você vai ver o restante do corpo do paciente, ver se tem algum foco de metástase. Algumas pacientes com alguns tipos de cânceres vão fazer o sequenciamento gênico do tumor, o painel genético do tumor, que é diferente da testagem genética, ver se tem mutação. Algumas pacientes, de acordo com a testagem genética, muda o tratamento. E aí você vai passar, como diz o outro, você vai ter o cardápio e você vai fazer o pedido, o que você vai ter de tratamento para ela. Então, você tem que ver o tamanho do tumor, o tamanho da mama, você tem comprometimento axilar e tudo para ver se você vai iniciar com cirurgia, que tipo de cirurgia que vai ser feita. Se vai precisar de quimioterapia, de radioterapia. Então, não dá para fechar um tratamento específico. Eu posso te garantir o seguinte: quanto mais cedo eu tenho diagnóstico, menos agressivo
é o tratamento e maiores as chances de cura. Então, por isso que a gente está sempre lutando por diagnóstico precoce, né? Uhum. A Sueli perguntou assim, os cistos de mama podem levar a um câncer? O cisto simples de mama, não. Uma lesão sem risco de câncer. Agora, você tem 3 tipos de cistos, assim, de uma maneira meio simples. Cistos simples, cistos complicados e, antigamente, cistos complexos. A gente chama de lesão sólido-cística. O cisto simples, que é a maioria, que é acúmulo de líquido no interior das glândulas mamárias, às vezes não tem potencial de malignidade. Eles desaparecem de acordo com o ciclo menstrual, aparece em outro lugar. A única coisa que precisa de intervenção, para ele estar um pouquinho volumoso, doloroso, a gente faz função de alívio. Uhum. Bacana. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma pergunta. O pessoal está mandando bastante abraço, falando que te adoram. Obrigado. O senhor é muito querido, né? Muito querido. Vamos aqui. O pessoal também perguntou, a gente selecionou assim, tentou selecionar umas perguntas que as pessoas têm dúvida, né? Que são as que mais perguntam para a gente. Depois de passar pelo tratamento, de quanto em quanto tempo a paciente precisa fazer os exames de manutenção? Depois dela ter tido um câncer de mama, de quanto em quanto tempo fica essa prevenção? Porque a gente já pegou paciente que teve câncer de mama e voltou para fazer mamografia depois de 3 anos, por exemplo. Ok. O protocolo, a gente chama de segmento pós-tratamento, varia um pouquinho, mas com certeza ela vai ter que fazer consultas depende do protocolo que vai seguir, 3, 4 meses ou 6 meses. E aí, normalmente a gente segue aqui em Rondonópolis de forma multidisciplinar, eu sigo, o Oncoclínico segue também. E vai ter que fazer as imagens de mama uma vez ao ano, normal, não vai mudar nada. Não é porque ela teve câncer que ela tem que fazer imagem de mama a cada 6 meses, se pede muito errado isso. Eu tive câncer de mama, tem que ficar repetindo uma gravitação, não, é anual. E a mama precisa ter sido, o plastrão local que foi operado, a cicatriz cirúrgica ter sido palpada a cada 4, 6 meses. E tem alguns outros exames também que devem ser feitos de acordo com o estadiamento da doença, que o oncoclínico vai definir, né? Cintilografia óssea, avaliação de pulmão, fígado, alguns marcadores, enfim. Depende da fase da doença. Mas com certeza, depois de 3 anos, não. Tem que estar acompanhando de perto, né? Porque as pacientes sempre perguntam, não vai voltar mais? Olha, difícil falar que não vai. Tem chance enorme de não voltar, mas a gente tem que estar acompanhando. Se voltar, pega no começo, né? A gente já está com 50 minutos, já estamos quase terminando o nosso tempo, né? Tá bom aqui, muita informação bacana. Todo mundo gostando, falando que tá com saudade de você. Nosso tempo já está aqui 50 minutos, né? Eu queria já agradecer. Se alguém tiver mais alguma pergunta, já envie aqui. Não sei se a gente conseguiu responder todo mundo, que a internet às vezes dá uma cortadinha, né? Se o senhor tiver mais alguma consideração a fazer, para a gente já finalizar, para não cortar com a gente falando. Não, queria agradecer o convite, parabenizar você pelo empenho, a Lira aí pela ajuda, estava com problema de conexão, parabenizar a diretoria da Apor por esse trabalho fantástico, né? As pacientes aí queridas que mandaram as felicitações, a gente tenta fazer o melhor, nem sempre a gente consegue, mas vamos tentando a cada dia. E, enfim, é isso. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer também o seu tempo, né, por ter disponibilizado aqui para nós, pela sua parceria, muito obrigada. Dizer a todo mundo que entrou, muito obrigada, os parceiros da POR, os voluntários, né, o que seria da POR sem os voluntários, né, os nossos voluntários que nos ajudam, né, os parceiros, né, gostaria de agradecer a todos, né, que a POR hoje ela é movida por parceiros, voluntários, né, gostaria de agradecer você mais uma vez por sempre estar lá disposto a atender para a gente. Gostaria também de agradecer a todos que entraram, né, bastante gente, até fiquei surpreendeu, bastante gente. Queria pedir desculpa também do início, né, que a gente demorou um pouquinho para começar, deu uma enroladinha aí. Deu uma enroladinha na internet, eu também me enrolei aqui, fiquei bem perdida, porque não conseguia acessar. A primeira vez, assim, a gente fica meio nervoso, né? E eu queria só ler uma mensagenzinha aqui, antes da gente sair, para todo mundo que está aí. Cuidar de sua saúde é um dos maiores atos de amor próprio
que você poderia praticar. Portanto, independentemente do diagnóstico deferido, lembre-se de que seu corpo é sua maior riqueza e merece ser tratado como tal, ou seja, nutrido com muito amor e com cuidados necessários. Mantenha sua alimentação equilibrada, faça exercícios físicos com frequência e fique atento aos sinais que ele pode estar lhe dando. O simples ato da observação ao funcionamento do seu corpo pode salvar sua vida. Com a ajuda, os obstáculos se tornam menores. Não tenha medo de pedir socorro. Não esconda o diagnóstico. Não deixe de ir ao médico. Conte com a sua família. O único remédio essencial na vida é o amor. Então, obrigada a todo mundo que entrou. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai já finalizando. Pessoal, aqui um abraço para todo mundo. Não dá para mandar abraço para todo mundo, é muita gente. Gente, né? A Emília está falando que o senhor é uma bênção. Obrigada. A Por também vai continuar com as lives, viu? Toda quinta-feira, semana que vem também tem mais uma live. Todas as quintas esse mês, esse mesmo horário, a gente vai trazer aqui bastante informação para vocês, tá bom? Obrigada a todo mundo. Um super beijo no coração de cada um. Beijo, muito obrigada a todo mundo. Um abraço, viu? Obrigado. Tchau. Tchau.